Bom dia, bom dia, bom dia. Essa é uma live de oração, é uma live devocional. Nós estamos ao vivo, hoje é quarta-feira, dia 23 de julho. Eu sou Marta Mendes, sou terapeuta de mulheres, sou cristã evangélica e aqui nesse perfil eu falo sobre inteligência emocional, sobre cura de feridas emocionais. E quando a gente pensa em cura de feridas, a gente pensa em um remédio, né? Como é que eu posso curar uma ferida? Seja ela física, seja ela na alma. Como é que a gente cura a ferida? Ferida a gente cura com um remédio, com uma terapia, uma profilaxia, né? Uma profilaxia. Você vai ao médico e ali ele passa uma medicação, ele passa um protocolo, né? Para você seguir, repouso, antitérmico, se houver febre. E é da alma, como a gente cura. Só com amor. Amor de quem, Marta? Amor de Deus. É sobre esse amor que eu quero falar hoje. É uma live curta que eu me propus a começar aqui às quartas-feiras. Na verdade, a retomar. Algum tempo atrás, eu comecei fazendo essas lives devocionais bem cedo, 6 horas da manhã. E aí, o tempo foi passando, eu passei a fazer essas lives devocionais com áudio em um grupo do WhatsApp. Aqui na minha bio tem esse link do WhatsApp, se você quiser entrar nesse grupo. Seja bem-vinda, é gratuito, não paga nada. Você só vai separar um pouco do teu tempo, do teu dia, para ouvir os áudios que eu deixo ali todos os dias com uma palavra bíblica para a sua vida. E essa palavra bíblica que eu quero trazer para você hoje, eu serei breve e eu vou encerrar essa live com uma oração, mas antes eu quero ler um texto para você que está em 1 de João, a epístola do apóstolo João, a primeira epístola de João, capítulo 4. E diz assim o título dessa epístola: Deus é amor. Por isso eu quis colocar o tema dessa live, Deus é amor. E ele diz assim, ele começa com um chamamento. João, o apóstolo que, inspirado por Deus, escreveu essa epístola, viveu experiências tremendas com o Senhor Jesus. Ele começa com um chamamento, amados. Ele já começa com essa chamada, com esse invocativo, né? Esse adjetivo melhor, tão carinhoso, amados. Amemos uns aos outros. Ele traz um adjetivo carinhoso e ele traz um chamamento, ele traz uma ação. Amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Querida amiga, querido amigo, nenhum de nós somos capazes de amar se esse amor não vier de Deus, porque Deus é amor, Ele é a essência pura, genuína de amor. E Ele fala, amemos uns aos outros, porque o amor procede, o amor vem de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, se você ama, se você é uma pessoa, um ser humano que é capaz de amar, que é capaz de se importar com o próximo, então você tem o amor de Deus em você. Ele continua, aquele que não ama não conhece a Deus. Então, alguém que não é capaz de amar, não é capaz de perdoar, não é capaz de compreender o outro ou a si mesmo. Quantas vezes nós passamos por períodos em que não conseguimos amar a nós mesmos? Não conseguimos ter compaixão de nós mesmos. Mas como assim, Marta? Como é que eu não consigo me amar? Quando eu não olho para as minhas necessidades espirituais, físicas, emocionais,
Está faltando amor em mim. Se eu não consigo cuidar de mim mesma, se eu não consigo buscar suprir as minhas próprias necessidades, eu não me amo. Eu não me amo. Eu ainda não entendi o amor. Ele continua. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. É muito simples, é muito básico, não é complicado. Há pessoas que querem complicar, né? Querem falar sobre Deus ou querem entender Deus complicando. E é muito simples, mas é muito poderoso e é muito profundo. Ao mesmo tempo que é simples, é forte, é poderoso e profundo. E Deus, ninguém explica Deus. Como pode alguém amar tanto o ser humano a ponto de entregar um filho por amor a esse ser humano? Você faria isso? Eu faria isso? Quem de nós faria? Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito, único, ao mundo para vivermos por meio dele. É através do sacrifício de Jesus que eu e você conseguimos entender e nos aproximar do amor de Deus. Seja bem-vindo. E ele continua. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. De novo, João vai usar aquele adjetivo tão carinhoso, amados. Se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. E aí eu faço uma pergunta a você. O que há de errado com o mundo? O que há de errado com o mundo hoje? Nós somos o problema. Porque nós não nos permitimos viver o amor de Deus. Deus é amor. E se o amor dele está transbordado dentro do meu coração, eu serei capaz de amar também. Que nós, de nós mesmos, não vamos conseguir amar. Não teremos amar. Nós não temos amor suficiente em nós, né? Para amar, para perdoar, para caminhar junto com o outro, apesar das falhas, fraquezas do outro e das minhas também. O amor é a base de tudo. O amor é a base dos relacionamentos, o amor é a base das interações humanas, do respeito, da consideração e do perdão. E esse amor forte que transcende até a nossa compreensão é o amor de Deus. O amor de Deus, ele é perfeito. E quando ele está transbordado em nós, seja bem-vinda, seja bem-vinda. Estamos falando sobre amor, amor de Deus. Eu sou Marta Mendes, Vinícius e Márcia. É a primeira vez que eu faço esse ano, essa live nesse dia, nesse horário. Eu sou Marta Mendes, eu sou terapeuta de mulheres, sou cristã evangélica. E toda segunda-feira eu estou aqui fazendo live às 7h30 da noite, 19h30, live de conteúdo dentro do que eu me proponho a oferecer aqui no meu perfil. Inteligência emocional, cura das feridas emocionais, mas como cristã também. Desde 2021, depois da pandemia, eu comecei, na verdade, durante a pandemia, eu senti uma necessidade e foi crescendo, né? E depois eu fui buscando e tornei esse perfil profissional, porque eu comecei a trabalhar, né? Trazer meu trabalho, não só do presencial, mas para o online também. E aí depois eu fui falando dos meus conteúdos, mas o tema de devocional é algo que caminha comigo. Eu tenho um grupo no WhatsApp onde todas as manhãs eu posto um áudio lá.
E eu avisei na segunda que eu faria essa live, traria o devocional de novo para o online às quartas-feiras, às 6h30. O povo não ouviu direito o recado, então não chegaram aqui, mas a live sempre fica gravada. Eu estou falando sobre amor aqui. Não sei se Vinícius e Márcia já me acompanham, se me conhecem de algum lugar. Só com o nomezinho assim, a foto às vezes fica difícil para eu identificar. Mas sejam bem-vindos. A gente está falando de amor por aqui, amor de Deus. Eu estou trazendo aqui um texto do apóstolo João. Então, a pergunta que eu fiz aqui, né, o que há de errado com o mundo hoje, né? Porque nós não entendemos a essência das relações, né? Por que nós não entendemos? Porque nós temos dificuldade de compreender uns aos outros, um ao outro, né? E se nós temos dificuldade de compreender e aceitar e conviver muitas vezes um com o outro, é porque falta-nos amor. E o amor genuíno, o amor perfeito, que nos ajuda a estar, a conviver, a caminhar, apesar das diferenças, apesar das imperfeições, apesar das incongruências, é o amor de Deus que é perfeito. E por que isso acontece? Porque, na verdade, quando eu tenho dificuldade de amar, é porque eu mesmo não me sinto amada suficiente por Deus. É porque eu ainda não compreendi o tamanho, a profundidade, a largura, a extensão do amor de Deus pela minha vida. A Bíblia fala sobre isso, né? Sobre a largura, sobre a profundidade, sobre a extensão desse amor de Deus. É muito difícil, às vezes, para nós entendermos esse tamanho de amor, porque nós mesmos não conseguimos nos mover nesse amor. E por que não conseguimos? Porque nós não nos aprofundamos em Deus, não nos aprofundamos no amor dele. E aí a gente começa a querer buscar coisas, situações para atender a nossa falta de amor, a nossa carência afetiva. E começamos a buscar em outras fontes. E buscamos em todos os lugares e não encontramos e nos frustramos, porque nós estamos buscando na fonte errada. Nós buscamos nas outras pessoas, nós buscamos nos prazeres, nós buscamos no nosso próprio ego, né? Queremos satisfazer as nossas vontades o tempo todo. E aí a gente vai passamos a nos mover num movimento assim de idolatria mesmo, né? A nós mesmos, né? Nos colocamos num pedestal e queremos que todas as nossas necessidades sejam atendidas, queremos prioridade em tudo. E aí, se todo mundo começar a agir desse jeito, é o que está acontecendo hoje no mundo, né? Todo mundo quer o primeiro lugar, todo mundo quer o destaque, todo mundo quer a atenção para si. Só que quando todos estão fazendo essa mesma busca desenfreada para satisfazer as suas próprias idolatrias, a gente não consegue chegar a lugar nenhum. E a gente cada vez mais se afasta da fonte original, primária e genuína de amor, que é Deus. É Ele. A gente está fazendo o caminho contrário. Ao invés de nós nos direcionarmos para Ele, a gente vai se distanciando no nosso egoísmo, né? Nos nossos achismos. Todos nós queremos ter razão. A gente passa a abandonar a fonte de amor, um Deus amoroso, e começamos a buscar em outras fontes. Aí o texto aqui da epístola do apóstolo João, ele vai dizer assim, e nós, no verso 16 do capítulo 4, nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Se nós passamos a conhecer
e crer nesse amor de Deus que está acima de tudo, o que vai acontecer? Esse amor permanece em nós. E se ele permanece em nós, nós somos aperfeiçoadas no amor. E isto é, peraí, deixa eu voltar aqui. Nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus. Olha que simples e tremendo e profundo. Aquele que permanece no amor, permanece em Deus. E Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. E agora tem aqui uma frase que eu amo e que é uma chave para a nossa vida. No amor não existe medo. Se o nosso coração está transbordando, enriquecido, sabe quando você pega uma plantinha e pega água e começa a regar aquela planta? Ela começa a receber aquela água nas suas folhas, nos seus galhos, nas suas raízes, e ela fica alimentada, ela fica nutrida daquela água que a gente vai colocando, né? Eu tenho aqui uma plantinha, um vasinho de planta meu. Tá aqui meu vasinho de planta atrás de mim. E essa plantinha, eu não sou muito jeitosa com planta, mas ela estava bem, já morrendo. E aí eu peguei, comprei um adubo, misturei o adubo na terra dela, troquei ela de vaso, podei, limpei, tirei as folhas que estavam secas, já mortas, e fui tirando. E ela foi, e reguei, passei a regar do jeito certo, né? Que é um tipo de plantinha que não quer muita água. Fui regando, fui cuidando, fui olhando para ela, fui me aproximando dela, fui dando do meu tempo, do meu carinho, do meu amor a ela, e ela foi correspondendo. E é isso que João está dizendo aqui. Quando nós permanecemos em Deus, Ele permanece em nós. E assim como uma plantinha regada, Ele vai nos regando com o seu amor. Ele vai nos encharcando do seu amor. E quanto mais eu busco, e quanto mais eu permaneço nele, mais eu sou regada, inundada, encharcada nas minhas raízes, na minha essência, no meu eu, desse amor genuíno de Deus. E aí ele fala, no amor não existe medo. Esse amor de Deus, ele não traz medo, ele é perfeito. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Olha que... Se eu temo, eu não estou aperfeiçoada, eu não estou ainda... as minhas raízes ainda não estão aprofundadas no amor de Deus. Porque amor, quando você se sente amado, você se sente seguro, você se sente protegido, você se sente cuidado, você se sente atendido, não é? Nas nossas relações, com os nossos companheiros, companheiras, com nossos pais, nossos filhos. Quando existe amor, existe segurança, existe paz. Se eu sou amada, eu tenho paz. Eu não preciso temer, eu não preciso desconfiar. Faz sentido? E aí ele fala, o amor lança fora o medo. O medo produz tormento, produz dúvida, produz insegurança. Então aquele que está temendo, ele não está aperfeiçoado no amor, ele não está seguro que esse amor é real, é verdadeiro. Então, se a minha relação com Deus é uma relação de insegurança, eu acho que Deus não está me ouvindo, eu acho que Deus não está cuidando, eu acho que Deus não está me cercando. Então, eu não estou aprofundada no amor dele. Né? E aí eu temo, eu fico insegura.
E aí ele continua: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Deus não depende de que eu o ame, eu acredite no amor dele para ele me amar, para ele cuidar de mim, para ele transbordar em mim. Não. Ele me amou primeiro. Ele deu o primeiro passo. Ele deu o primeiro passo. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Eu não posso dizer que amo a Deus se eu engano, se eu minto, se eu odeio, se eu não perdoo. Eu estou mentindo. Porque no verso anterior eu li que se eu estou no amor de Deus, Ele estará em mim e Ele vai me aperfeiçoar. Ele vai aperfeiçoar. Se eu permaneço em Deus, Ele permanece em mim. E se Ele permanece em mim, Ele vai me aperfeiçoando, Ele vai me melhorando como pessoa. E como uma pessoa aperfeiçoada em Deus, por Deus, eu sou capaz de amar, eu sou capaz de perdoar, eu sou capaz de estender a mão, de dar mais uma oportunidade, mais uma chance. E se eu não consigo fazer isso, eu estou mentindo quando eu digo que eu amo a Deus. Profundo, né? Aquele que não ama seu irmão, a quem vê, você me vê e não consegue me amar, imagina Deus que você não está vendo. Aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Então, ele diz, temos um mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. É a súmula do Evangelho, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se a gente conseguir cumprir esses dois mandamentos de Deus, a gente fez tudo. A nossa vida valeu a pena, deu certo. São 7 horas. Eu me propus a fazer essa live de 6h30 às 7 horas, um tempo curtinho, para dar tempo de você sair do seu trabalho, cuidar dos seus afazeres, e eu também. Eu vou encerrar essa live, que é uma live devocional com uma oração. Eu quero orar por você que entrou aqui nessa live. Não sei qual a sua necessidade, se você está precisando que Deus transborde mais do amor dele no seu coração. Acho que todos nós precisamos, né? Talvez você esteja precisando sentir esse amor de Deus. Marta, eu já passei por tanta situação, estou passando, e às vezes eu acho que Deus não me ama, que Deus esqueceu de mim. Às vezes isso acontece, mas tenha certeza que essa palavra, que é a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus, ela não mente, ela é verdadeira. E quando aqui está escrito que Deus é amor, e que Ele nos amou tanto, e Ele quis mostrar para que a gente tivesse certeza, que a gente não tivesse dúvida desse amor, Ele entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então eu vou orar para encerrar essa live toda quarta-feira, 6h30 da manhã, eu vou estar aqui com essa live devocional. E toda segunda-feira, 19h30 da noite, eu trago uma live de conteúdo sobre cura das emoções, cura das feridas emocionais, sobre inteligência emocional, sobre ciência e fé. Eu sou cristã evangélica, terapeuta de mulheres. Eu quero orar com você agora. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por mais um dia, por mais uma manhã que começa. O Senhor nos dá esse dia que é o presente, que é o hoje. Um presente que o Senhor nos dá para vivermos um dia diferente, fazermos coisas diferentes e nos aproximarmos de Ti. Eu acabei de ler na Tua palavra que Tu és amor. Deus, Tu és amor. Transborda do Teu amor no nosso coração. Nos ensina a amar como o Senhor nos ama. Nos ensina a corresponder do Teu amor, do Teu cuidado, da Tua proteção. Nos ensina a crer que Tu és amor. Oh Pai, nos faz sentir, se falta-nos sensibilidade para sentir o Teu amor, derrama do Teu amor sobre nós. Peço a Ti, Senhor, uma bênção especial para essas pessoas, para os meus amigos que entraram nessa live, pelos que estão aqui presencialmente, nesse momento, ao vivo, pelos que vão ouvir essa live depois. Que essa palavra, Deus,
a tua palavra que foi lida nessa manhã, ela possa enxertar, possa encharcar, possa aprofundar no nosso coração e que nós possamos viver e manifestar o teu amor no mundo, Pai. Onde estivermos, que nós possamos derramar o teu amor àqueles que estão ao nosso redor. Dá-nos amor, dá-nos compreensão e que a tua paz esteja sobre nossa casa, nossa vida no dia de hoje. Em nome de Jesus oramos. Amém. Obrigada pela sua presença aqui. Se você não me segue, toca aqui depois aqui quando você sair da live, começa a me seguir. E foi um prazer ter vocês aqui, companhia de vocês essa manhã. Deus abençoe. Até a próxima.